Olá, galerinha do Molezinha! Estamos aqui no nosso quinto vídeo. Bom, gente, nesse vídeo nós vamos revisar cidadania a partir do século XX. E eu já fiz um vídeo, só que era na Grécia Antiga, e esse vídeo é aqui no Brasil. Então, é história com a Molezinha. Já deixe seu likeinho. Então, vamos lá! Os presidentes da República do século XX, eles eram de São Paulo e de Minas Gerais. São Paulo, ele era um grande produtor de café e Minas Gerais era um grande produtor de leite. Então, os dois juntos formaram a política do café com leite. Você já deve ter escutado muito essa expressão, né? Porque ela é muito famosa, realmente. Em 1930, Getúlio Vargas assumiu o poder com a chamada Revolução de 1930 e ele derrubou Washington Luiz, o último presidente da República do Café com Leite. Esse daí na estátua que você já deve ter visto em alguma praça ou em algum lugar que tenha na sua cidade. Esse daí é Getúlio Vargas e quando ele tomou o poder, que foi em 1930, ele procurou tornar-se simpático às classes sociais e conquistar o apoio dos trabalhadores. Então, para isso, ele criou o Ministério do Trabalho e assinou várias leis para regulamentar os direitos e os deveres dos trabalhadores e dos patrões. A gente também não pode esquecer de dizer que é importante lembrar que até 1930, que foi quando Getúlio Vargas tomou o poder, São Paulo, ele que tinha esse poder. Ele manipulava os resultados das eleições pelo voto de cabresto. O voto de cabresto era o voto que não era secreto e que os coronéis ficavam olhando em quem aquela pessoa estava votando. Ele tinha todo o controle político naquela época, São Paulo. Então, quando Getúlio Vargas tomou o poder, São Paulo não se conformou, que estava na posição secundária no cenário do país, e ele elegeu uma Constituição. Ele exigiu, ele falou, não, é preciso de uma Constituição. E ele, assim, iniciou um movimento anti-getulista, porque ele estava querendo retomar a liderança, só que o país já tinha um presidente. Então, para acabar com isso, Getúlio Vargas convocou uma Assembleia Constituinte, que elaborou uma nova Constituição para o país, a Constituição de 1934. Ela estabeleceu, entre outras coisas, os 3 poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, o voto secreto, o voto feminino, o ensino primário gratuito e obrigatório, jornada de trabalho de 8 horas, descanso semanal, férias remuneradas e proibição do trabalho para menores de 14 anos. Um pouco mais, sobre essa história de Getúlio Vargas, sobre essa história aqui do Brasil. Em 1937, deveria haver um sucessor, deveria ser escolhido o sucessor de Getúlio Vargas, porque ele não poderia ser presidente para sempre. Porém, Getúlio Vargas não quis deixar o cargo de presidente e ele cancelou as eleições, ainda alegando que o Brasil estava em perigo. Um ato como dele é chamado de golpe de Estado. Ainda em 1937, em novembro, Getúlio concretizou o golpe. Pelos microfones da rádio, ele anunciou a salvação da democracia, decretando o fechamento do Congresso Nacional. Ele fez a diluição de todos os partidos políticos e ficaram os 3 poderes apenas em suas mãos, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, tudo nas suas mãos. E assim se iniciou o período, como eu já mostrei aqui, Estado Novo, que pendurou até 1945. Embora durante o Estado Novo os direitos políticos não tenham sido exercidos, por causa disso que Getúlio Vargas fez, os chamados direitos sociais, eles ganharam destaque. A fim de garantir os direitos dos trabalhadores e estabelecer seus deveres, Getúlio Vargas aprovou um conjunto de leis, regulamentando o trabalho e garantindo uma série de direitos aos trabalhadores urbanos, entre eles o salário mínimo.
Em 1947, entrou em vigor a Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, ou Consolidação das Leis do Trabalho. E, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!